Eu vou começar hoje um estudo sobre oração. Eu convido você a participar porque é por meio da oração que nós nos comunicamos com o nosso Deus. Seria bom se você convidasse também os seus familiares, seus vizinhos, para assistir os nossos vídeos. Até o final desse mês, todos os dias eu vou estar falando sobre oração. Eu tenho a certeza que esse estudo vai ajudar muita gente, inclusive você. Então eu aconselho você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clique naquele sininho que é para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. O Senhor Jesus Cristo ele ensinou que tudo o que nós pedirmos orando, se nós crermos, nós haveremos de receber. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, está escrito que Jesus disse aos seus discípulos: "Por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Isso significa que tudo quanto nós precisarmos, nós podemos trazer à realidade por meio da oração. Jesus disse tudo, mas muitas pessoas não estão conseguindo nada. Por quê? Porque simplesmente estão deixando de atentar para um detalhe muito pequeno, muito simples, mas de extrema importância. Preste atenção novamente no que está escrito. Jesus disse assim: "Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração", aí vem um detalhe importante: "crede que o recebestes e tê-lo-eis." Então o motivo pelo qual muitas vezes a nossa oração falha é esse motivo. A pessoa diz que crê, mas em muitos casos, lá no fundo do coração, existe uma dúvida, uma incerteza. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu dizendo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro pelo vento, lançado de uma para outra parte. E essa pessoa não precisa nem pensar que ela vai receber alguma coisa, porque ela não vai. É uma pessoa inconstante. Uma hora ela crê, na outra hora ela duvida. Essa pessoa nunca recebe nada. E o que falta para muita gente é sabedoria. Não sabedoria humana, mas sabedoria que vem de Deus. Porque sem essa sabedoria, nós oramos como qualquer outro religioso. Aliás, o religioso nem ora, ele reza. Os religiosos ele têm o hábito de rezar antes de dormir, rezar quando acorda, rezar quando se vê em dificuldade. Mas tudo isso em vão. Porque, como eu disse, essas pessoas não estão orando, ela está rezando, está simplesmente repetindo palavras que foram decoradas, coisas que ensinaram para ela repetir, e ela fica repetindo aquilo sem sentido algum. Ela não fala com Deus, ela está recitando para si mesma ou para os seus ídolos de madeira, de gesso. Imagina que são alguma coisa que podem interceder por elas, mas não podem. Essas pessoas não conhecem a Bíblia e nem fazem caso de conhecer a Deus. Elas não leem a Bíblia, por isso elas não têm fé. Porque a Escritura Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a pregação da palavra e nós permitimos que o Espírito Santo fale no nosso coração, então é que vem a fé. Sem isso, dificilmente a pessoa vai ter fé. Ela diz: "Ah, eu tenho fé", mas não tem fé não, ela não sabe nem no que ela crê, porque ela não conhece a palavra de Deus, ela não sabe qual é a vontade de Deus, ela não sabe aquilo que Deus prometeu fazer na vida dela, então ela está acreditando no quê? Ah, tem fé no boneco? O boneco não faz nada, a estátua não faz coisa alguma. Ah, eu tenho fé na senhora. Que senhora? Onde é que na Bíblia está escrito tem alguma senhora no céu? Inventaram isso e você está acreditando. Então, outra coisa muito importante é você pedir a Deus sabedoria, para que quando você for orar, você não ficar de rodeio. Nós temos que ser objetivos nos nossos pedidos, porque só assim nós vamos ter resultados. Eu expliquei sobre isso no vídeo 263. A sua oração ela vai funcionar quando você aprender a ser específico sobre a sua necessidade. Orar é mais ou menos como você fazer compra num supermercado.
Se você entra no mercado sem saber ao certo aquilo que você necessita, além de perder muito tempo empurrando o carrinho pelos corredores, você acaba comprando coisas sem necessidades. Mas se você tem uma lista preparada, se você faz uma lista daquilo que você precisa antes de ir ao mercado, você não perde tempo. E além de não perder tempo, você não desperdiça dinheiro. A oração da pessoa que crê, ela é uma oração poderosa. E não podemos desperdiçar o poder que o Senhor nos dá, orando por orar, simplesmente orando. Eu vou dormir, então eu vou orar, vou fazer uma oração. Aí eu acordei, eu vou agradecer a Deus pelo dia. Não está errado você agradecer, mas isso é uma coisa rotineira. E a oração que funciona não é essa. Você não pode orar por orar sem saber o que você vai pedir, sem saber aquilo que você vai falar com Deus. É preciso você ser uma pessoa decidida, que sabe aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E você tem que ser específico diante de Deus. Eu preciso disso, eu quero isso. O Senhor prometeu isso, é isso que eu preciso. Caso contrário, nós vamos estar perdendo tempo e tomando o nome do nosso Deus em vão. Tem muito mais valor você fazer uma oração objetiva que dura só 2 minutos do que você ficar orando por 2 ou 3 horas sem saber o que você está dizendo. Eu estive vendo outro dia, lançaram um livro aí, eu não vou nem citar o nome não, mas que ensinam a pessoa a ficar rezando um terço, fazer novena e não sei, perda de tempo. Você vai passar o dia inteiro fazendo isso e não vai conseguir coisa alguma, porque tudo isso é invenção do homem. Então você precisa conhecer a Bíblia. O primeiro passo para se obter um resultado das nossas orações é ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Não na senhora, não no santo, não no preto velho e nada disso. Você tem que ter fé em Deus. Jesus disse, tende fé em Deus. O segundo passo é você definir bem aquilo que você quer, para você não perder nem o seu tempo e nem tomar o tempo de Deus em vão. Porque a oração é como uma audiência judicial, já expliquei isso várias vezes. Se você vai na presença do juiz para ficar de rodeio, ele vai te mandar embora. Isso se não mandar te prender, porque você está tomando o tempo dele, ele não vai nem querer te ouvir. Então, quanto mais importância tem o nosso Deus do que um juiz. Então você precisa chegar diante de Deus já decidido, conhecendo qual é a palavra dele, conhecendo o que ele te prometeu, conhecendo os seus direitos, conhecendo qual é a vontade dele na sua vida e o que é que você precisa dele. Você tem que definir bem isso. O que é que você quer que ele te faça? Se você é uma pessoa que ainda não tem certeza das suas orações, se você ora e não está vendo resposta, o problema está em você, não está em Deus. Deus não tem problema. E Ele também não quer que você os tenha. Por esse motivo, quando Ele apareceu a Abraão, Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Quem anda na presença de Deus é perfeito na fé. Como é que eu faço para andar na presença de Deus? Mantendo comunhão com Ele através da palavra. Só é possível ter comunhão com o Pai por intermédio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Não tem outro jeito. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha oração não chega diante de Deus se não for pela palavra de Deus. Eu abri a boca para ficar falando um monte de asneira ou um monte de coisa que me ensinaram, ficar repetindo um monte de palavras decoradas. Isso não vai me levar a Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for pela palavra. Se eu não orar de acordo com a palavra de Deus, a minha oração não vai chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Só a pessoa que lê, que ouve isso e não entende o que Jesus está dizendo, que não consegue vitória na oração. Jesus está dizendo que o único meio de se comunicar com o Pai é pela própria palavra do Pai, que é Ele. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, Ele estava afirmando que a palavra de Deus é o caminho.
porque Jesus é a palavra de Deus na sua forma eterna. Não o homem, não o ser humano. Então o primeiro passo para a sua oração ser bem-sucedida é você entender isso. Que é pela palavra de Deus que você chega a Deus. Não é olhando para a estátua, não é olhando para um boneco, não é acendendo uma vela, não é nada disso. É olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus. E pela palavra, por aquilo que está escrito, por aquilo que você aprendeu na palavra, você chega diante de Deus. Então, só essa forma é que você tem contato com Deus. E eu preciso sempre estar em contato com Deus para fortalecer a minha fé. O Senhor Deus falou com Josué, dizendo: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Que livro? A Bíblia. Não se aparte de você. A maneira de você andar com Deus é você estar sempre na palavra. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Para a minha oração funcionar, ela precisa ser feita com fé. Mas não na fé que o mundo diz possuir, e sim naquela fé que Judas, não o Iscariotes, não aquele que traiu Jesus, mas o apóstolo do Senhor, o outro Judas, naquela fé que ele recomendou na sua carta, que nós nos edificássemos nela. Judas capítulo 1, versículo 20, ele disse sobre a santíssima fé. A fé que tem por base, por alicerce, a palavra de Deus. Essa é a santíssima fé, porque ninguém pode lançar outro fundamento, disse o apóstolo Paulo, além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Também sobre isso eu já expliquei no vídeo de número 260. Vai anotando aí que é para você depois assistir esses 2 vídeos. Mesmo que você já tenha assistido, assista de novo, porque eles completam a respeito da oração, a respeito do que eu estou falando. Então, anota aí para você ver depois o vídeo número 260 e o número 263. São 2 vídeos que complementam este ensino que eu estou dando aqui hoje. Então, como eu ia dizendo, para a oração dar certo, ela precisa ser feita com fé. E está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, a fé vem quando nós ouvimos a voz de Deus, e Deus fala conosco por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Não é de outra forma que Deus fala comigo. Deus fala comigo por intermédio de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus, a Bíblia. Deus fala comigo pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, pela pregação da palavra. É assim que Deus fala com você e com qualquer outra pessoa. Vem a inspiração, quando você está ouvindo a palavra, está lendo a Bíblia, vem aquele entendimento no coração. Aquilo é de Deus. É Deus falando com você, te mostrando o que é que Ele quer de você, o que Ele preparou para você, o que Ele tem para te dar. Na verdade, Ele tem tudo, mas aquilo que Ele quer, Ele tem um plano em cada criatura, um plano em cada pessoa. Então, é lendo a Bíblia que você vai entender, você vai receber de Deus a revelação daquilo que Ele quer para você. E aquilo que Ele preparou para você, é só você crer e tomar posse. Então, pela palavra de Deus, a Bíblia, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, Ele habitou no mundo dos homens, foi crucificado, morrendo no nosso lugar, sofrendo o castigo que era para nós. Isso é uma coisa que nós temos que entender, porque nós não precisamos mais sofrer nessa vida. Jesus levou no seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, pagou com o sangue dele o preço da nossa redenção. Quando Ele ressuscitou, Ele nos vivificou, nos reconciliou com o Pai, nos deu vida novamente, porque com o pecado de Adão, nós estávamos mortos espiritualmente. Quando Adão pecou, o homem se separou de Deus. Não tinha mais comunhão com Deus, como tinha no princípio. A humanidade ficou separada de Deus, ficou debaixo de maldição. Era impossível para o homem guardar toda a lei. Mas Cristo
Ele veio ao mundo e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então entenda que a cruz é símbolo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado na cruz. Ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos de Deus. E ele fez mais. A crucificação dele foi também para que os gentios, ou seja, o mundo todo, viesse a ter direito às bênçãos de Abraão. As bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Para que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então, com seu sangue, Jesus nos comprou para o Pai. E ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Nós, os que cremos em Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes. Por que eu estou voltando nesse assunto que eu já falei tantas vezes? Porque é preciso que quando você for orar, entenda isso, quando nós entrarmos em oração, nós temos que ter em mente essas duas coisas. A pessoa, tem gente que fica orando, deixa eu interromper aqui, tem gente que fica orando, pedindo, meu Deus, misericórdia, não sei o quê, entendeu? A pessoa se humilha, tudo bem, mas não é por aí o caminho. Entenda uma coisa, Jesus deu a vida dele por você. Ele se fez maldição por você, no seu lugar. Ele levou tudo o que era coisa do diabo, enfermidade, pecado, tudo no corpo dele, pagou com o sangue dele e te fez uma nova criatura, ressuscitou para te dar uma nova vida. Se você crê nisso, você fica livre de todo esse sofrimento carnal. E quando ele ressuscitou também, ele fez para você, ele fez para Deus, de você, um rei e um sacerdote. Nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes. E como reis, nós temos a palavra final sobre qualquer assunto que nos diga respeito. Então não importa o que esteja acontecendo, somos nós que vamos determinar como vai se resolver essa ou aquela situação. Não importa o que eu esteja passando, qual é a dificuldade, qual é o problema que está me atacando. Sou eu que vou dar a decisão final sobre a minha vida. Como é que essa situação vai se resolver? Diante de Deus eu vou determinar. Porque eu fui feito para ele rei. O rei é aquele que tem a palavra final sobre o domínio dele, sobre o reinado dele. Então nós vamos determinar isso. E nós também fomos feitos sacerdotes. Qual a missão do sacerdote? Qual o papel do sacerdote? O sacerdote ele tem livre acesso ao Pai, para entrar diante dele a hora que quiser e pedir o que quiser. Agora, você tem que entender que esse pedir não é você ficar esmolando, não é você ficar implorando que ele te dê algo, não. É você determinar que seja feito conforme a palavra dele, conforme aquilo que está escrito na Bíblia. Então, vamos voltar ao capítulo 11 de Marcos. Os discípulos estavam admirados de uma figueira ter se secado completamente, desde as suas raízes. Essa figueira tinha sido amaldiçoada por Jesus. Então o mestre disse para eles o seguinte: tende fé em Deus. Os discípulos estavam todos admirados. Jesus tinha amaldiçoado uma figueira que não tinha figo. Ele foi procurar figo para comer, não tinha, ele amaldiçoou a figueira. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficaram admirados quando viram que aquela figueira se secou completamente. Então eles foram questionar, eles foram interrogar Jesus. Disseram: mestre, olha como aquela figueira se secou. Jesus então virou para eles e disse: olha, tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então observe que a primeira coisa é você ter fé em Deus. Não é ter fé na senhora nem no santo, eu já falei isso, nem na virgem. É ter fé em Deus. Jesus disse: tende fé em Deus. Ponto. Depois ele disse: porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Prestou atenção? Veja que a fé em Deus, ela é primordial. Mas não basta você ter fé. É preciso você fazer o quê? Falar ao monte. Como é que eu falo ao monte? É eu falar com o meu problema. É eu falar com aquilo que está me afligindo. É eu falar com aquilo que está me incomodando. E falar o quê? Mandar embora. Falar de acordo com a palavra. Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, se eu posso expulsar o demônio, eu posso expulsar uma dor de cabeça, eu posso expulsar uma dor na perna, eu posso expulsar um problema na coluna, eu posso expulsar um problema no coração, eu posso mandar embora a miséria. Tudo o que está escrito na palavra de Deus que eu posso. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crer em Deus e depois falar ao problema. Não é ficar implorando, oh meu Deus, faz isso, não. Jesus disse claro, ele disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu te digo, que se disserdes a este monte, ergue-te daqui e passa para lá, e não duvidar no seu coração, vai ser feito tudo o que você disser. Então não basta ter fé, você tem que falar ao monte. Como assim? Tem que saber que a morte de Jesus, ela foi para te reconciliar com o Pai. Ela te uniu ao Pai. A ressurreição de Jesus foi para te dar a soberania sobre a sua vida. Fez de você um rei para Deus. Aquela autoridade que Adão tinha sobre toda a criação antes dele ter caído em pecado, toda aquela autoridade que o diabo roubou de Adão, Jesus tomou das mãos do capeta e nos restituiu a nós. Por isso, diz em Apocalipse 5:10, que ele, Jesus, nos fez para o Pai reis. Ou seja, ele nos devolveu a dignidade e a autoridade que o capeta havia roubado do homem. E nos fez reis e sacerdotes. Como reis, nós temos autoridade para decidir e determinar o que nós quisermos. E como sacerdote, nós podemos levar ao conhecimento de Deus qualquer coisa que esteja afligindo, requerer que se faça cumprir aquilo que por Jesus Cristo nos foi conquistado. Isso significa que eu não posso só ficar pedindo e esperando que Deus faça. Está entendendo? O religioso, a oração do religioso, que nem oração é, que é uma reza, não faz nada além de ficar pedindo, implorando, mendigando e esperando que um dia Deus resolva fazer. Mas não é assim que deve ser. Pelo contrário, eu tenho que falar ao problema. Eu tenho que ordenar que ele saia da minha vida, dos meus caminhos, do meu território e tudo aquilo que me pertence. Porque eu tenho essa autoridade. Você tem essa autoridade quando você se converte à palavra de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, tudo aquilo que aconteceu no Calvário há mais de 2020 anos atrás se faz realidade na sua vida naquele momento. E naquele momento você recebe a autoridade sobre o mal. Você é feito para Deus, rei e sacerdote. Então você passa a ter essa autoridade. E quando eu faço dessa maneira, quando eu uso a autoridade, eu estou agindo conforme Jesus disse. Eu estou falando ao monte. E o que é que vai acontecer quando eu falar ao monte? Vai acontecer aquilo que Jesus disse que aconteceria. Se eu não duvidar no coração, mas crer que se fará o que disse, tudo o que eu disser será feito. É simples assim. Amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto. Até o final desse mês eu vou estar postando vídeos somente sobre esse assunto, falando sobre oração, ensinando você a orar e a conquistar a sua vitória. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu repito, inscreva-se. Lembre de clicar naquele sininho que é para você ser avisado quando eu postar outro vídeo. Porque eu digo aqui amanhã, mas pode ser que o vídeo vai ao ar na quarta-feira, na quinta, na sexta, não sei. Então, todos os dias eu vou estar falando sobre oração. Mas não quer dizer que o vídeo será postado diariamente, não. Às vezes vai ser postado diariamente, às vezes não. Às vezes vai pular um dia, vai pular 2. Às vezes o vídeo de amanhã vai ser postado daí 2, 3 dias. Então é importante você estar inscrito no canal, clicar no sininho para o YouTube avisar você
quando eu postar um novo vídeo. Se você também quiser me adicionar lá no seu Facebook, também adicione também, tá bom? Então, dessa forma você não vai perder nenhuma parte desse ensino, que é um ensino muito importante para quem quer ser vitorioso e vencer na fé. Agora nós vamos orar. Eu tenho aqui uma lista com o nome de várias pessoas que têm pedido a minha oração no YouTube, no Facebook. Deixa eu explicar uma coisa, eu tenho orado por todos vocês. Eu não cito os nomes, porque eu não acho uma coisa ética citar nome na rede pública, mas se você quiser que cite, então você mande um e-mail ou coloque lá, por favor, cita o meu nome quando orar, aí eu vou citar, tá bom? Você está autorizando citar. Agora, eu tenho uma lista muito extensa aqui de nomes de pessoas que têm pedido a oração, e eu tenho orado por todos vocês. Agora, é importante que você também assista a pregação da palavra e ore comigo, ok? Eu não deixo de orar por ninguém que tem pedido a minha oração, por ninguém que tem colocado o nome no YouTube, no Facebook. Todos vocês estão inclusos nas minhas orações e pode ter certeza que a vitória virá. Feche os olhos agora, firme a sua fé e ore comigo. Pai, entramos diante de Ti para determinar a saída do mal. Em nome de Jesus, nós decretamos o fim de todo sofrimento, de toda opressão, de toda enfermidade, de toda miséria, de toda amarração e de todo problema físico, psíquico, emocional, financeiro, sentimental, problema de ordem moral ou espiritual, e nós mandamos que saia agora em nome de Jesus. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu amarro todo o espírito de enfermidade que se abateu sobre esse corpo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Está amarrado em nome de Jesus. O mal que está na vida, no corpo dessa pessoa, eu mando saia agora. Essa pessoa que está com problemas sérios de saúde, problemas na garganta, nos olhos, nos intestinos, no estômago, no pâncreas, nos rins, na próstata, no fígado, no baço, na coluna, no coração. Sai daí agora, espírito de enfermidade. Você que está alojado neste corpo, desaloje daí agora. Sai com todo o teu mal, vai embora, desapareça com o teu inchaço, com a tua inflamação, com a tua infecção, com a tua bactéria, com o teu desvio de conduta. Pega a tua hérnia também, que está do lado esquerdo do umbigo dessa pessoa, ou em qualquer mal que você tenha colocado aí. Eu ando em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai daí, desapareça, não volte mais. Pai, obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.